Na madrugada escura e fria de 3 de dezembro de 1984, na cidade indiana de Bhopal, em Madhya Pradesh, algo sinistro estava para acontecer que mudaria a vida dos seus habitantes para sempre. E antes de mais nada, já deixe o seu like e se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este. A cidade, conhecida por sua rica história e cultura, tinha se modernizado ao longo do século XX, atraindo várias indústrias. Uma delas era a Union Carbide India Limited, uma empresa de pesticidas que possuía uma grande fábrica na região. Era uma fábrica típica da época, com grandes tanques de armazenamento de produtos químicos, tubulações cruzando o terreno, e torres de destilação estendendo-se em direção ao céu. Embora fosse uma fonte significativa de empregos, sua presença não era apreciada por todos, principalmente por causa das preocupações ambientais e de saúde que a cercavam. Naquela noite, um dos tanques de armazenamento da fábrica, o tanque 610, estava contendo 42 toneladas de isocianato de metila, uma substância altamente tóxica e volátil utilizada na produção de pesticidas. Por uma série de falhas e negligências, uma quantidade substancial de água entrou no tanque, iniciando uma reação violenta com o líquido. A temperatura dentro do tanque começou a subir rapidamente. À medida que a pressão aumentava, as válvulas de segurança deveriam abrir para liberar a pressão, mas não o fizeram. Eventualmente, pouco depois da meia-noite, a pressão tornou-se muito grande. As válvulas e tubulações romperam, e um enorme jato de gás mito escapou, subindo ao céu noturno e começando a se espalhar pela cidade. Os moradores de Bhopal, muitos dos quais viviam em assentamentos precários ao redor da fábrica, foram acordados pelo som do vazamento e pelo cheiro estranho que enchia o ar. À medida que o gás se espalhava, começou a causar efeitos terríveis. As pessoas começaram a tossir e a vomitar, seus olhos ardiam e muitos sentiam uma sensação sufocante, como se estivessem se afogando no ar seco. O pânico se espalhou pela cidade enquanto as pessoas tentavam fugir. Mas onde você pode ir quando o ar que você respira se torna venenoso? Muitos caíram no chão, incapazes de continuar, enquanto outros procuravam refúgio em prédios ou tentavam sair da cidade. Enquanto isso, na fábrica, os funcionários lutavam para controlar o vazamento. No entanto, eles estavam mal equipados e mal treinados para lidar com um desastre desta magnitude. Demorou horas até que o vazamento fosse finalmente interrompido, mas a essa altura, o dano já estava feito. O desastre de Bhopal foi o pior desastre industrial da história. Estima-se que até 10.000 pessoas morreram nas primeiras 72 horas após o vazamento, e mais de 500.000 foram expostas ao gás. Muitos daqueles que sobreviveram ao vazamento inicial sofreram consequências de longo prazo. Problemas respiratórios, danos oculares e neurológicos se tornaram comuns. Além disso, muitos sobreviventes e seus descendentes passaram a ter uma série de problemas de saúde, incluindo defeitos congênitos e taxas mais altas de câncer e tuberculose. Nos dias e semanas após o desastre, a fúria pública contra a Union Carbide cresceu. Acusações de negligência, operações de segurança inadequadas e falta de preparo para um desastre desse porte eram feitas. A empresa, por sua vez, tentou minimizar a extensão do desastre e alegou que um sabotador desconhecido havia causado o vazamento, uma afirmação amplamente rejeitada por investigadores independentes. A reação internacional também foi intensa. O desastre de Bhopal tornou-se um símbolo dos perigos do desenvolvimento industrial sem controle e da falta de responsabilidade corporativa. Movimentos por direitos das vítimas, responsabilidade ambiental e segurança industrial ganharam força em todo o mundo. O governo indiano processou a Union Carbide, resultando em um acordo de indenização de 470 milhões de dólares em 1989. Para muitos, no entanto, isso era uma quantia insignificante, dada a escala da tragédia. Muitas vítimas e suas famílias receberam compensações que mal cobriam seus custos médicos, muito menos a dor e o sofrimento que tiveram que suportar. A fábrica foi fechada após o desastre, mas o local continua sendo um lembrete sombrio do que aconteceu. Durante décadas, houve relatos de contaminação do solo e da água na área ao redor da fábrica, colocando as gerações futuras em risco. Hoje, quase 4 décadas após o desastre, Bhopal ainda carrega as cicatrizes daquela noite terrível.
As pessoas ainda sofrem as consequências da exposição ao gás, a luta por justiça continua e o local do desastre ainda não foi adequadamente limpo. Bhopal se tornou um sinônimo não só de desastre industrial, mas também da batalha contínua por justiça e reparação em face de tamanha negligência corporativa. A tragédia de Bhopal é uma lição dolorosa que nos lembra da necessidade vital de rigorosos padrões de segurança industrial, responsabilidade corporativa e respeito pelo meio ambiente e pela vida humana. Em meio às lágrimas e ao sofrimento, porém, surgiram histórias de resiliência e coragem. Os sobreviventes de Bhopal, apesar de terem passado por uma provação inimaginável, mostraram uma força notável. Muitos se tornaram ativistas, lutando por justiça para si e para seus companheiros sobreviventes, e trabalhando para garantir que tal desastre nunca mais aconteça. Movimentos foram formados, protestos foram realizados, e a pressão sobre as autoridades e a empresa permanece. Apesar da passagem do tempo, a determinação desses indivíduos não se enfraqueceu, e a história de Bhopal continua sendo contada ao redor do mundo, um testamento sombrio do perigo da negligência e do descaso, mas também um símbolo da resistência humana frente à adversidade. A tragédia de Bhopal e suas consequências posteriores são uma história de dor e perda inimagináveis, mas também de resistência e luta por justiça. O desastre de Bhopal serve como um lembrete sombrio e poderoso dos custos humanos e ambientais que podem resultar quando a lucratividade é valorizada em detrimento da segurança e do bem-estar humanos. Esta história também serve para enfatizar a importância de rigorosos padrões de segurança industrial, transparência e prestação de contas em todas as áreas de produção e manufatura. E, mais do que tudo, ressalta a força, coragem e resiliência das pessoas que, mesmo diante de tamanha adversidade, continuam a lutar por justiça. Curtiu o vídeo? Então por favor não se esqueça de até a próxima!